Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da La Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na La Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da La Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula importantíssima, um assunto muito cobrado em concursos públicos chamado atos administrativos, tá? É um assunto bacana, cara, um assunto que você tem que tomar uma atitude em relação a esse assunto. Você sabe por quê? Cara, esse aqui é o assunto que cai em quase todos os concursos públicos de todas as bancas. Então, primeira coisa, o convite que eu faço para vocês, antes de você continuar esse vídeo, você faça um propósito consigo mesmo. Fala, eu vou aprender esse assunto de atos administrativos de forma definitiva. E papo sério, se você assistir essa aula até o final, se você tiver um cadernozinho, né? Se você tiver um cadernozinho, tá? Se você tiver um cadernozinho, preste atenção, né? Um cadernozinho, fazendo as devidas anotações, eu tenho absoluta certeza que você vai mandar muito bem concurso público, ok? Então vamos embora. Atos administrativos, ok, né? Atos administrativos, direito administrativo, tá? Então eu sempre começo o seguinte, né, cara? Né? Você tem que entender o seguinte: órgão público, beleza? Você vai lá. Você sai da sua casa agora aí, você passa na frente de um órgão público, você olha para ele. Você olha para o órgão público e fala, cara, esse órgão público, ele fala, ele tem sentimento, ele pensa? Não. Ele não fala, ele não sente, ele não tem sentimento. Por quê? Porque ele está lá, cara. É uma figura sem vida. São pessoas em nome do órgão que falam pelo órgão, não é isso? Falam pelo órgão. Então você tem que ter esse entendimento. E essa forma, né, como esse órgão ele vai se manifestar, ele vai tomar suas decisões, vai ser através de uma palavrinha chamada atos administrativos. Exatamente. Então, a partir do momento, né, que um órgão da prefeitura, por exemplo, vai interditar seu estabelecimento, né, o que acontece? Essa ação de interditar é um ato administrativo punitivo no exercício do poder de polícia, da administração pública. Então, isso que é o ato administrativo, né? Então, um ato administrativo nada mais é do que a forma de exteriorização da vontade do órgão público. Então, a forma que vai se exteriorizar chama-se ato administrativo. Lembre-se, órgão público não pensa, órgão público não tem sentimento. Então, ele vai ter que ter alguém em nome da administração pública que vai ter que exteriorizar essa sua posição, esse seu pensamento. Bacana? Fechou? 10, né? E, cara, então a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai desenvolver isso aí, né? É claro que a administração pública, ela representa a coletividade, representa o interesse público, nós temos vários princípios aí
que vão reger toda essa relação, o ato administrativo tem que ter aí, né, alguns requisitos para a sua edição. E essa aula você vai aprender aí, não vou falar para você que você vai aprender tudo sobre atos, mas eu digo para você que essa aula vai te dar uma base fantástica para qualquer tipo de concurso público. Então vem comigo, né? Então, atos administrativos, né? Então comigo, né? Aí vamos lá, conceito, né? Eu gosto muito do professor Eli Lopes Meirelles, né? É considerado uma doutrina antiga. Inclusive, foi através da doutrina do professor Eli Lopes Meirelles que eu comecei a estudar, tá, o direito administrativo lá no início da década de 90, né? Exatamente no início da década de 90 eu comecei a estudar o direito administrativo. Eu, eu digo para vocês, né, que no começo não despertei tanto interesse, né? Mas depois eu peguei gosto dessa matéria. Então, o que ele fala, né? Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Parou. Tá? Então, lembra quando eu disse para vocês que a administração pública, através dos seus agentes, né, verificou-se que naquele estabelecimento era plausível a sua interdição em nome da coletividade, ela foi o quê? Foi uma manifestação bilateral ou unilateral? Unilateral. Unilateral de uma única parte que é da própria administração pública. Então, primeiro ponto importante para você identificar, manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio, né? No caso da interdição, ele pôs o quê? Ele impôs obrigações, né? Ele fez um ato punitivo, né? Então é isso, é a manifestação de vontade. Como que o órgão fala? Através de atos, né? Como que o... Então, professor, como aqui, ó, declarar direitos, né? Então, quando você busca uma certidão, né? Uma certidão, um atestado da administração pública, você está o quê? A administração pública está se manifestando, é um ato, né? É um ato aqui de declaração, né? Um ato de declaração, né? Bacana, vamos ler de novo aqui, Eli Lopes Meirelles. Aqui, não pode ter preguiça nessa aula, né? Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, ou seja, de administração pública, tenha por fim imediato, ou seja, na hora, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações. Beleza, né? A quem, né? A quem, né? A quem? Quando fala aos administrados, né? Aos administrados ou a si própria, né? Aí, ó. Ou a si própria, a própria administração, né? Aos administrados, né? É porque o que? A função administrativa, ele administra, né? A coisa pública. Beleza, então aqui é o conceito do professor Eli Lopes Meirelles, né? E vale lembrar que o professor Eli Lopes Meirelles era servidor público federal, tá? Então, quando muitas das obras que ele teve aí a oportunidade de lançar na época, né? Então ele era servidor, ele tem aqui uma visão prática administrativa. Agora vamos para um outro conceito, por exemplo, a Maria Silva de Pietro, né? Zanella de Pietro, né? Uma outra doutrinadora do direito administrativo, né? O que ele fala? Ó, é a declaração do Estado ou de quem o represente, né? Ó, a declaração do Estado ou de quem o represente. Na verdade, o Estado não tem declaração, né? Sempre são pessoas que vão representá-lo, né? Quem representa isso, né? Teoria do órgão, né? Que produz efeitos jurídicos imediatos. Então, todo ato administrativo vai emitir o quê? Um efeito jurídico, tá? Imediato, ok, claro, né? Com certeza, né? Efeito jurídico. Então, você já tem lá, é uma manifestação unilateral, tem o quê? Tem a produção de efeitos, né? Jurídicos, né? Ok, né? Imediatos com a observância da lei. Olha aí. Aqui que isso aqui é o princípio da legalidade, sim, princípio da legalidade, né? Princípio da legalidade, com certeza, né? Princípio da legalidade, sob o regime jurídico de direito público, ou seja, né, é para o exercício da administração pública. A administração pública ela está sujeita sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle do poder judiciário, né? Olha aí, então esse ato administrativo, né, ele está sujeito também à sua própria revisão
pelo princípio da autotutela da própria administração pública ou também pelo Poder Judiciário exercendo o controle sobre a administração pública. Você observa que esse conceito da professora Maria Silva de Zanella de Pietro, né, ela não é já um conceito muito prático do ato administrativo, né? Já é um conceito mais juridiquês, mais doutrinário. Tá? Diferente do professor Eli Lopes Merelli, né? Que aí ele já é mais prático, né? Você observa claramente que o cara ali, né? Ele viveu a administração pública, né? Quando coloca ali ato administrativo, é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha, por fim imediato, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Aí lá vem a professora Maria Silva de Pietro, vem complementar, vai trazer o quê? Formas de edição desse ato, né? Então, a declaração do Estado. Então, quando tem um ato, não é o agente que está manifestando a vontade dele. Aquela vontade, né, está sendo manifestada pelo próprio Estado, né? Produz efeitos jurídicos imediatos, beleza, né? Ó, aí vem, ó, princípio da legalidade, então, ou seja, os atos têm que estar previstos em lei, sob regime do direito jurídico público e sujeita ao controle jurisdicional do Poder Judiciário. Né? Então, o Poder Judiciário, a gente vai falar mais sobre isso. Outro conceito muito importante aqui é o conceito também, uma doutrina mais moderna agora, né? Professor Marcelo Alexandrino, né? E Vicente de Paulo, né? Aí dois professores aí, concurseiros também, né? Já das antigas, né? Manifestação ou declaração da administração pública que nesta qualidade, ok? Ou de particulares no exercício de suas prerrogativas públicas, né? Ó, ou de particulares, né? O que significa particulares aqui? Ó? Terceiros, né? Beleza? Quem que seria aqui? Cara, seriam as concessões, por exemplo, né? Ó, seriam as concessões, né? Beleza, né? Ó. Que tenho por fim imediato, a produção de efeitos jurídicos, efeitos jurídicos, né? A professora Maria falou sobre isso, né? Determinados em conformidade com o interesse público, sempre a finalidade pública e sob o regime predominantemente de direito público, né? Então esse aí é um outro conceito bacana, né? Então desses conceitos aí, já deu para ter uma ideia do que vem a ser o ato administrativo. Eu, particularmente, gosto muito do professor, né? Do professor lá, do nosso querido professor Eli Lopes Merelli. Beleza, tá? Ok. Isso é ato administrativo, tá? É da administração. Aí nós sabemos, né? Todo mundo sabe que eu tenho aí, tá? um apego muito bacana aqui pela Constituição Federal, né? Gosto muito aqui da Constituição Federal, né? Bacana, né? E aí o seguinte, a gente sabe que o poder emana do povo, que será exercido por representantes eleitos nos termos desta Constituição. Beleza? Ponto final. E aí ele fala o seguinte, né? O poder é único, pertence ao povo, e nós temos os poderes, ou seja, divisão dos poderes segundo Montesquieu. Poder legislativo, o judiciário e o executivo. Olha só o que acontece quando um juiz edita uma sentença, não é um ato administrativo, é um ato judicial. Quando a Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional edita um decreto ou edita uma lei, não é um ato administrativo, mas é um ato legislativo. Então, o ato administrativo faz parte da função típica do Estado executiva, da administração, da executiva, né? Então ele vai administrar aqui a coisa pública, né? A Casa de Leis, né? Quando você tem aqui a função legislativa, né? Nós temos aqui, né? Vamos colocar aqui leis, né? Aí, ó, você temos duas funções legislativas, leis, né? E fiscalizar, aí, ó. Tá, então, esses aqui são atos, o quê? Atos legislativos, né? E nós temos atos judiciais, né?
E aí, professor, nós temos a função administrativa, que são os atos administrativos. Isso aqui para você entender aonde que você está estudando. É claro, né, que, por exemplo, né, quando o Poder Judiciário realiza um concurso público, né, quando o Poder Judiciário realiza um concurso público, o Poder Judiciário está exercendo uma função administrativa, uma função atípica desse poder. Nós temos funções típicas e funções atípicas, né? Quando o professor Assembleia Legislativa, né? Assembleia Legislativa, por exemplo, compra lá, né? Materiais de consumo, vamos colocar materiais, né? De escritório para a manutenção da Assembleia, ele está fazendo um ato administrativo. Um ato administrativo porque é uma função administrativa. Então, o Poder Judiciário vai administrar seu pessoal, vai administrar também o seu patrimônio, vai fazer as aquisições, eles estão exercendo atos administrativos. Por isso que atos administrativos é muito cobrado, porque, claro, a função executiva é sempre ato de maioria absoluta, esmagadora, é ato administrativo. É claro, a função legislativa, o poder legislativo e o poder judiciário exercem todos os dias atos administrativos do seu dia a dia, né? Porque tem aí, primeiro, onde tem servidor público, né? Bacana? Então, só para concluir, atos administrativos, esse é o nosso assunto. Essa aqui é uma aula para você gabaritar, cara. Confie no professor, né? Então vem comigo aqui, ó. Trata-se de uma função típica do poder executivo. Na prova o cara vai trocar atípica, tá errado, né? É uma função típica do poder executivo, função administrativa. O que é a função administrativa? De você administrar. Você vai administrar a sua própria força de trabalho, então tudo que é relacionado a servidor público são atos administrativos. Quando fala função administrativa, tudo que você vai administrar seu patrimônio, bens, né? Compras, tudo é função administrativa, né? Podendo, no entanto, ser exercida de forma atípica pelos demais poderes, uma vez que a separação dos poderes não é absoluta, né? Então, todos os poderes têm a função atípica, tem a função típica e tem a função atípica, né? Então, isso aqui cai bastante, né? Quando o poder judiciário, né, edita um ato de pessoal, ele está editando um ato administrativo no exercício da sua função atípica do poder. Tá? Atípica do poder. Então, típica é do poder executivo. Né? Bacana, fechou? 10. Agora vamos falar de efeitos jurídicos. Né? É ato administrativo, a gente sabe que o órgão não pensa, o órgão não fala. A manifestação do seu pensamento, da sua fala, vai ser através de atos. E a gente tem diversos tipos de atos administrativos. Nós vamos aqui esgotar, vamos falar vários deles, né? Então fica ligado, né? Os atos administrativos enquadram-se na categoria de atos jurídicos. Professor, qual que é uma consequência de um ato jurídico, né? É porque, anotem aí, ó, produz efeitos. Então produz efeitos jurídicos, né? Quando ele fala efeitos, né, nós temos diversos tipos de efeitos jurídicos. Né? Nós temos aí efeitos de direitos, efeitos de obrigações, efeitos de deveres e assim por diante. Né? Beleza? Então, olha só. São sempre... então, atos jurídicos, atos administrativos, se enquadram na categoria de atos jurídicos. Estou dando uma trelazinha para você aí, tá? Lá do direito civil. Beleza? São sempre manifestações unilaterais de vontade. E de quem que é essa manifestação aqui? Da administração pública. Beleza, né? Só atenção, né? As manifestações bilaterais compõem os chamados contratos administrativos, né? Porque para a formação, né, do contrato, você vai ter que ter uma manifestação tanto da administração pública quanto do contratado, qualquer que seja. Então, é uma manifestação bilateral, né? Então, ato administrativo. Então, resumindo, para a gente não se perder, né? Para não se perder, que a gente vai entrar no outro ramo aqui agora, para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá, né? Então, é o seguinte, ó, ato administrativo é uma declaração de vontade exteriorizada pelo Estado ou por um dos seus delegatários, ou seja,
Como que a administração pública fala? Através de atos. Ah, professor, delegatário, sim. Os serviços públicos são de responsabilidade do Estado, mas o Estado, pelo princípio da eficiência, pelo princípio da especialidade, resolve o quê? Resolve, não é terceirizar, resolve o quê? Fazer uma delegação, ou por permissão, ou por concessão. E aí, prof, essas pessoas estão executando serviços públicos, né? São particulares, não é direito administrativo. Mas em nome da administração pública, então eles também, né, estão sujeitos aí, né? Ó, atua no exercício da atividade administrativa. Beleza, bati bem nesse ponto aí. Produz efeitos jurídicos diretos, imediatos, inferiores à lei. Muito importante, porque todo o ato administrativo ele deve estar sempre amparado em lei, né? A gente vai falar de requisitos aqui, a gente vai falar de extinções de atos administrativos. Cara, essa aula aqui é para você aprender. Então não pode contrariar a lei, beleza? Fechou? Ó, inferiores à lei, tá? Passível de controle pelo Poder Judiciário. Sim, a administração pública, né? E pela própria administração pública. Nós utilizamos aqui, né, um sistema de jurisdição única. Ou seja, o Poder Judiciário ele vai avaliar também as funções, vai julgar também as causas administrativas, a Fazenda Pública. Tá? Então, o Poder Judiciário, isso está num princípio, né, da Constituição, que é chamado o princípio da inafastabilidade do Judiciário. Então, qualquer um pode recorrer ao Judiciário, mesmo sendo contra a administração pública, o controle, né? E está submetido ao regime de direito público, né? O direito público é diferente do direito privado, porque o direito privado é um direito de relação de igualdade, de horizontalidade, de igualdade entre as partes. O direito público não existe essa horizontalidade, existe uma verticalidade. Quando a gente fala vertical, sempre tem alguém que está acima e o outro está abaixo. Quem que vai estar acima nesse caso? Quem vai estar acima vai ser nada mais e nada menos que a própria administração pública. Porque a administração pública está numa situação verticalizada. Ela está numa situação verticalizada porque ali ele tem que defender a representatividade da sociedade. Ponto final, né? Beleza, professor, vamos lá, né? Ok, cara, aula completa. Ato administrativo versus ato do particular. Beleza, né? Ah, professor, olha lá concursos aí, né? Direito privado, né? Vai lá e concedeu uma bolsa. Pronto, é um ato particular, não tem nada a ver com ato administrativo. Quando a gente fala ato administrativo, é porque ele está revestido o quê? Da administração pública. Né? Aí pode ser tanto a princípio do Poder Executivo, né? Mas dos outros também. O que acontece? Qual que é a grande diferença de um ato de um particular, né, e de um ato, né, de um ato administrativo? Né? Cara, é o princípio da legalidade. Tá? É claro, né, a gente viu, é a personalidade que está editando esse ato. Tá? A personalidade. Mas, olha só, olha que coisa importante, aprenda comigo, ó, olha aqui. Ato administrativo só atua no campo da lei. Professor, onde que está escrito isso, professor? Está aqui, ó, artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Né? Quando ele fala que só atua no campo da lei, isso aqui nada mais é do que o princípio aí, ó, da legalidade. Isso que eu vou falar para vocês cai demais, gente, demais, né? Sabe que eu sou professor concurseiro, até quando Deus me dê saúde aí, eu vou estar fazendo prova de concursos nos últimos tempos, cara. Isso que eu vou falar para vocês aí, cara, já caiu umas 4 ou 5 vezes. Ou seja, o administrador público, ele não pode inventar moda. Ele só pode editar os atos que estão previamente previstos na lei, autorizados pela lei. Não pode. Ah, professor, a lei é omissa, então você não pode fazer. Você não pode fazer. Então, o que acontece? Você tem o limite da lei, né? Você só pode fazer o que está na lei. Isso é o princípio da legalidade. Agora, o particular é diferente. Concede a possibilidade de agir livremente, desde que a lei não venha coibir este comportamento. Professor, isso aqui está onde escrito isso, professor? Isso aqui também está escrito
lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2º, né? Segundo, né? Lá diz isso, né? Lá diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. É isso, né? Princípio da legalidade. Vamos pegar aqui, ó. Pegar o nosso livrinho aqui, ó, de novo, né? Ó, artigo 5º. Vamos lá, eu vou ler o caput do artigo 5º. Então, o artigo 5º na Constituição, cara, é um dos artigos importantes. Tá? Então, lá tem, ó, é o dos direitos e garantias fundamentais. Né? Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos, né? Vem lá, inciso 2, ó, tá? 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, o particular ele pode fazer tudo, ó, tudo que ele quiser. Ele só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. A administração pública é o contrário. Ele pode só fazer aquilo que a lei permite. Agora pensa um pouco, tá? Qual que tem um escopo maior de atuação? Na administração pública ou particular? Claro que é o particular. Ah, professor, então eu posso fazer um contrato inédito aqui com o vizinho? Pode, desde que não contrariar nenhum dispositivo legal, você está autorizado a fazer, você tem a liberdade. Tá? E você tem essa segurança jurídica. Agora, o Constituinte lá no artigo 5º, quando colocou o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, ele falou, cara, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei por medida de segurança. Né? O Estado é muito forte, o Estado é muito poderoso, cara. Já pensou, cara? Então, já pensou, cara, como nossos administradores públicos iam inventar coisas e coisas novas todos os dias? Cara, nós não íamos ter um pingo de paz, né? É exatamente isso. Então, o constituinte aqui, ele foi muito sábio, cara. Ele foi muito sábio, o nosso constituinte aqui, né? Ele foi muito sábio. Bacana? Fechou aí, ó. Então, vamos lá, né? Fechou, ok. Vamos lá, professor. Vamos continuar aqui nossas explicações aqui. E outra coisa, essa aula aqui eu estou conduzindo ela com tranquilidade, tá? Do ato administrativo ainda. A gente viu aí um princípio fundamental, que é o princípio da legalidade. Eu já aproveitei e falei inciso 5º, artigo 5º, inciso 12, 2º da Constituição. Né? Nós temos uma diferença entre fatos e atos jurídicos. Né? Fatos e atos jurídicos. São coisas diferentes. Ato, você já sabe. Tá? Ato, você já sabe. Né? O ato ele vai produzir efeitos jurídicos. O que é o tal de efeito, professor? O tal do efeito, né? O tal do efeito, você sabe que é uma obrigação, um dever, um direito ou assim por diante. Tá? E todo ato jurídico ele é feito por uma pessoa, tá? Uma pessoa competente. Agora o fato é diferente. O fato, eles são eventos de natureza, tá? Eventos de natureza, ou seja, independe da vontade do ser humano. O ato não. O ato, para ser ditado, tem que ter a vontade do ser humano, né? Então, o fato é um ato de natureza. Como assim, professor? Vamos lá, né? Acontecimentos que não decorrem diretamente da manifestação de vontade humana, dos quais resultam consequências jurídicas. Então, ocorre o fato, ninguém provocou esse fato, o fato ocorreu porque é um fato da natureza, e a partir do momento que ocorreu esse fato, vai gerar o quê? Vai gerar, né, consequências jurídicas. Professor, por exemplo, aí, quais são as passagens de tempo, né? Passagem de tempo, nascimento, morte, né, inundação,
né, que ocasione a destruição de bens, são todos fatos jurídicos, né? São fatos jurídicos, eles não são atos porque eles não são editados, né? São fatos da natureza e todos esses fatos jurídicos, consequência, né, vai ter o quê? Consequências jurídicas. Então isso é um fato, né? E aí, professor, o que eu tenho que entender? Cara, você tem que entender o seguinte: fato independe de vontade humana. E ato depende de vontade humana. Ou seja, o ato tem que ter o tal do pessoa competente para editar. Tem que ter a pessoa competente para editar, né? Ato jurídico se caracteriza pela emissão de uma vontade humana que tem efeitos já previstos em lei, né? Aí, por exemplo, o ato humano de reconhecimento de um filho gerará imediatamente diversos efeitos previstos em lei, como o poder familiar, né, os impedimentos matrimoniais, o direito a alimentos, dentre tantos outros efeitos, né? Então, isso aqui é um ato jurídico, né? Então, um ato jurídico, ele é emitido por uma pessoa, um ato jurídico vai possuir efeitos, né? Um ato jurídico está sobre a égide da lei, tá? O égide da lei, e é uma vontade humana. O que você tem que saber para a prova? Ato, emissão da vontade humana. Fato, eventos de natureza que vão decorrer consequências jurídicas, que vão ter provavelmente vão ter consequências jurídicas, né? Bacana, fechou. Então, nesse sentido de ato e fato, vamos para os fatos administrativos. É a mesma ideia, mesma concepção. Falou fato, lembra de natureza. Falou fato significa dizer que aquele episódio ocorreu independente da vontade humana. Porque se ocorre com a vontade humana, há a edição de um ato, né? A edição de um ato, né? A edição de um ato, né? Então, o fato administrativo é qualquer ocorrido dentro da administração pública, independente, todo ocorrido dentro da administração pública, independentemente da vontade humana, que gere efeitos jurídicos, como a morte de um servidor. O ato da administração é de qualquer coisa obrigatoriamente ligada à vontade humana. Ocorre dentro da administração pública igualmente, assim por diante. Então, isso aqui é o fato, né? É o ato e o fato, né? Bacana, vai. Vamos lá, vamos continuar essa aula nossa aqui, né? Beleza, né? Agora a gente vai falar o seguinte, né? Os requisitos para a formação do ato administrativo, tá? Os requisitos da formação do ato administrativo é um dos pontos mais cobrados para o concurso público. Então você pensa o seguinte, professor, o ato é a forma de se materializar a vontade da administração pública. Então, o que acontece? O legislador, ele falou, olha, a administração pública, para você se manifestar certinho, que tem que ser tudo de acordo com a lei, você vai ter que ter os requisitos para a emissão, para a edição de um ato administrativo. Isso cai demais, né? E aí nós temos aí, né? Professor, quais são os elementos necessários, né? Ó, competência, objeto, forma, motivo e finalidade. De novo, competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Né? Cofomifo, né? Cofomifo aí é o mnemônico aí que eu ajudo eu passo sempre para o pessoal fixar, né? Mas, professor, mas quem que disse isso, que esses são os elementos? Eu sempre estudei isso, mas eu não sei a fonte. Aqui a gente sempre vai estudar a fonte, ó. Nada mais é do que o artigo 2º da lei 4.717, né, que é a Lei de Ação Civil Pública, eu acho, né? É isso mesmo, né? Lá tem os elementos necessários à integração do ato: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Ou seja, o legislador falou o seguinte, ó, tudo bem, o ato é muito importante, o ato é a forma que vai se materializar. Então eu tenho que definir o quê? O mínimo necessário para a edição de um ato. E aí a gente vai explicar para vocês, né? Beleza? Aí vem mais, ó. Ainda vai mais. Nessa lei diz o seguinte, ó, tá? Ó, são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de, olha aí, né? Então nós sabemos, né? Ó, é competência, objeto, forma, finalidade e motivo. 5, não é isso? Então ele fala, são nulos, né? O que é um ato nulo? Um ato nulo significa que ele está contrário à lei. Contrário à lei, tá? Contrário à lei. Tá? Então nós temos aqui, né? Então vem comigo, né? Ó, então nós temos aqui, ó, são nulos.
que é a pessoa competente? Então, ele diz lá, né, ó, que quando a gente fala de competência, é se a lei atribuiu àquela pessoa que ditou aquele ato, né, falar em nome do órgão, que ele é legalmente capaz para editar aquele ato. Por exemplo, ele fala o seguinte, né, vamos colocar lá, né, que a edição de um ato, né, vamos lá, né, vamos colocar um ato aí, né, vamos colocar assim, tudo bem, né. Ele fala que para editar um auto de infração tem que ser um fiscal de tributos. Beleza. Tá? Um servidor lá, né, que ocupa um cargo de fiscal de tributos. Beleza. Um auto de infração. O que acontece? O assistente administrativo foi lá e emitiu esse ato. Ou seja, ele foi o quê? Incompetente. Né? Por que ele foi incompetente? Porque na criação do cargo do auxiliar administrativo não consta a atribuição de edição, né, da constituição do crédito tributário. Então, ele é uma pessoa incompetente. Né? Vício de forma, né? Vício de forma, né? O que é forma? Forma é o formato, né? O que é o formato, né? É a forma, por exemplo, né? A principal forma é o que é? É escrito, né? Papel, tá? É redigido, é formal, né? Então, às vezes, né, por exemplo, né, o ato diz, né, que ele tem que ser publicado no Diário Oficial. Aliás, publicação, né, tem que ser publicado. E aí? Se você não publicou o ato, ele ainda tem um vício de forma. Ele não está na sua formação plena. Então, ele precisa ter essa publicação. Tá? É forma, né? Tá? E quando a gente fala de forma, né, como eu falei para você, a administração pública ali, ela vai se manifestar de diversas formas. Por exemplo, professor, existe atos orais? Sim. Né? Tem até gestual, por exemplo, quando o cara está ali, um agente de trânsito, um guarda de trânsito, ele está ali pelo CPF dele para estar ali em nome da prefeitura, do município, da população, sim, para organizar o trânsito. Então, quando o cara vai lá e está com o apito lá, não sei o quê, ele está emitindo um ato. Só que ali ele é gestual, é sonoro, né? Então, ó, vício de incompetência, ó, incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, tá? Inexistência dos motivos, né? Inexistência dos motivos e desvio de finalidade. E aí, professor, cara, esses caras aqui a gente vai falar um a um deles mais para frente, né? Antes disso, que eu quero passar para vocês o seguinte, né? Então, é o seguinte, requisitos do ato administrativo. Requisito do ato administrativo, vamos ler logo. Competência, objeto, forma, motivo e finalidade. De novo, né? Competência, objeto, forma, motivo e finalidade, né? Então, o que acontece, né? Esses três aqui, tá? Eles são obrigatórios. Tá? Ou seja, eles são elementos vinculados. Tá? Eles são elementos vinculados. Todos os atos administrativos têm que ter, né? Esses aqui não são obrigatórios, são que discricionários. Tá? Professor, mas quem que disse isso, professor? Todos os atos administrativos devem ter amparo na lei? Sim, princípio da legalidade. Princípio da legalidade, né? Então, quem diz isso, nada mais é do que esse cara aqui chamado de lei, né? Obrigatório, né? Então, quando eu falo aqui, ó, e nós já vimos aula de poderes, poder discricionário e poder, né? Poder discricionário e poder vinculado, né? Então, a edição dos atos, né? Nós temos essa estrutura aqui importantíssima que cai de concurso, né? Professor, então a lei diz que os atos têm que ser editados nessa forma? Sim, está aí, né? Professor, se tiver algum vício em algum desses elementos, se ele vai ser retirado do mundo jurídico. E como ele é retirado, não é que ele é revogado, ele vai ser anulado, né? E aí nós temos aqui, a própria lei trouxe, né? A própria lei trouxe aí, né? Alguns exemplos, né? Desvio de finalidade. Qual que é a finalidade? A finalidade sempre tem a finalidade pública, né? Quando se verifica que o agente pratica o ato visando fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência, né? Então ele vai ser o quê? Anulado, né? Incompetência, vício de forma, ilegalidade, inexistência dos motivos, né? Beleza, vou parar aqui porque a gente vai aprofundar nesse assunto um pouco mais, né? Agora a gente vai falar dos pontos importantes, tá? Cada requisito, tá? Cada requisito. Requisitos para a formação do ato administrativo. Não olha no caderno. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Competência,
objeto, forma, motivo e finalidade. De novo, competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Não pode esquecer. Cara, eu não consigo enxergar uma pessoa aprovada em concurso público se não tem isso na cabeça. Competência é a pessoa que vai falar em nome do órgão. Então, a lei tem que dizer, né? A lei tem que dizer o seguinte, né? A lei tem que dizer para o cara quem que é competente para a sociedade para editar aquele cara, né? Então, o que acontece aqui na competência, né, cara? Só para você entender, né? A gente deu um exemplo aqui, né? Então, esse cara aqui é um cidadão, né? Esse cara aqui é um cidadão. Aí ele fez um concurso público, ele foi nomeado, olha aí, ó. Ele foi nomeado para exercer o cargo, por exemplo, de fiscal, não é isso? Beleza, tá aí. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, para ele ter essa investidura, tá? Para ele ter essa investidura aqui, ó, para ter essa investidura, ele foi nomeado e depois ele fez a posse. A posse é um ato formal, é um ato solene, né? Onde ele vai assinar. O que acontece aqui? Esse cara, ele está ocupando, né? Investiu o cargo, né? De fiscal. Então, o que acontece? Ele tomou posse, ele faz um juramento. Eu juro! Pronto. Assinou um documento dizendo que ele deve o quê? Seguir lá, ó, exercer as atribuições do cargo, né? Aí, ó, as atribuições, atribuições. Então, o que acontece, né? A competência, ela é irrenunciável. Nunca esqueça disso. A competência é irrenunciável. O cara é fiscal de tributos. Apareceu ali, né, um fato gerador que gera lá, que vai decorrer lá um auto de infração. Ele é o agente, ó, esse sujeito aqui, ele é o agente competente para editar, para realizar o ato, né, do auto de infração? Sim, positivo, porque ele ocupou o cargo. Ah, professor, eu não quero fazer. Não pode. Porque a competência é irrenunciável. Ele fez um juramento, ele assinou um termo de posse. Não quer fazer? Pede para sair. Tchau, guri. Então, entenderam por que a competência é irrenunciável? É porque está vinculado ao cargo. Professor, por que diz isso? Porque esse cargo aqui, ele foi criado por uma lei, né? Por uma lei. Tá? Então, por a lei. Então, a lei diz isso, né? Que quem pode constituir, por exemplo, né? Quem pode constituir editar um auto de infração é o fiscal. Então, vamos lá, vem comigo aqui, ó. Ó, competência, é o sujeito, é a pessoa que vai falar em nome do órgão. O órgão não fala, o órgão não pensa, são as pessoas que fazem isso. Então, é a pessoa competente. É a pessoa jurídica, o órgão ou agente que dispõe de autorização legal para a prática de determinado ato administrativo. Ó, disposição legal, então ele ocupa um cargo, o cargo tem atribuição, a atribuição vira a competência do agente. A autorização é sempre legal, ou seja, deve estar respaldado na Constituição ou em lei. Lei 9.784, né? 84, né? Artigo 11. Ó. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos da administração e que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação ou avocação legalmente admitidas. Né? Então, competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos. Então, você tem lá a superintendência, o órgão administrativo, né? E tem a atribuição do cargo. Então, é própria, é irrenunciável. Então, professor, eu posso, professor, deixar de... Não pode, competência é inegociável, competência não tem transação, competência é irrenunciável. Mas o que acontece? A gente já sabe, a administração pública, esses caras que fizeram essa lei já sabem que o cara não ia dar conta do serviço. Sobre essa competência, nós temos dois fenômenos jurídicos que despencam em concurso público.
A competência é sua, você não vai renunciar, mas você não está dando conta. Você não está dando conta do serviço. Então você pode utilizar o quê? O Instituto da Delegação de Competências. Ou seja, a competência é minha. Parte da execução, tá, de minha competência eu vou delegar para um subordinado, por exemplo. Bingo, pode sim. Então, isso aí. Então, existe a delegação de competência. Agora a gente vai falar sobre esse assunto. Cai em concurso? Cara, esse assunto despenca. Mas você sabe, a competência é do cara. A qualquer momento ele pode, o quê? Um ato precário. Ele pode desfazer esse ato e trazer para você, para si, a sua competência. Mas ele já sabe, a administração pública sabe que o cara não vai dar conta, né? Então, por isso já criou a competência, né? E nós temos outro fenômeno que é a vocação, né? O que é a vocação? Até para você encontrar o exercício da autotutela da administração pública, né? Então vamos lá, né? O que acontece? Você é superintendente, tem lá um gerente lá, e aí você observa algumas coisas erradas. O que você faz de forma transitória, temporária, excepcional, para preservar, por exemplo, a integridade da administração pública, o interesse público, você avoca. Então, avocar significa dizer que você vai executar uma competência que não é sua, tá? Mas tem que ser inferior. Você traz para você de forma temporária, isso é a avocação. A delegação, a responsabilidade é sua também, você delega para terceiros a execução, mas em qualquer momento você pode trazer para você, tá? Então é o seguinte, a competência ela é irrenunciável, eu acho que isso ficou bem claro, o cara assinou lá, né, um cargo lá, o termo de posse, fez o juramento, isso está claro, então ele tem que exercer, né? Vamos falar da delegação, né? Vamos falar da delegação, cai demais isso, né? Então é o seguinte, um órgão administrativo e seu titular, beleza, né? Poderão, se não houver impedimento legal. Beleza, né? Professor, e esse impedimento legal? Esse impedimento legal, né, é o cenoura, né? É o cenoura. Quem quiser colocar ele, eu vou explicar, né? Delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão das circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Olha aí, então ele falou da delegação aqui. Então o que acontece aqui, né? Que a gente explicou para você, cara, eu, sou chefe lá, eu não estou dando conta do serviço. Aí pelo princípio da eficiência, né, de ordem técnica, eu vou delegar lá, por exemplo, né, a análise dos processos de diária para o fulano de tal, que é meu subordinado. Posso? Posso. Ele fez uma delegação, ok, fechou, bingo, fechou aí, tá? Pronto, né? Professor, como é que é essa história de órgão? Sim, como é que é essa história de órgão, né? O órgão tem sua competência? Sim, então o órgão pode delegar a execução da parte da sua competência para terceiros também. Para outro órgão, inclusive, sem problema nenhum, né? Agora, aqui está, né? Desde que não há o quê? Houver impedimento legal. Aí o impedimento legal, você vai escrever aqui, cenoura. Tá? Você vai escrever o cenoura. Professor, o que é essa cenoura? Calma que a gente vai chegar lá. Tá? Aí vem uma questão de concurso. Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Olha que coisa, né? Professor, eu pensei que eu só podia delegar para subordinados. Sim, essa é a regra normal, essa é a regra geral. Mas, professor, a lei deu possibilidade? Sim, a lei deu possibilidade, por exemplo, aqui, tá? Eu posso, por exemplo, delegar para o meu colega, sim, ele não é o meu subordinado. Pode, sim, né? E aí, isso aqui, só para você ter uma ideia, eu fiz o concurso da Câmara Municipal de Rondonópolis, inclusive foi aprovado nesse concurso, e foi aprovado muito bem nesse concurso, né? Ele cobrou exatamente isso. Sabe como é que é o nome disso? Chama-se delegação indireta. Delegação indireta, tá? Então, esse cara aqui nada mais é do que o exemplo de delegação indireta. Ou seja, quando você delega a sua competência para aquele que não é o seu subordinado. Tá? A ligação direta é a delegação direta. A delegação direta é quando você faz para o seu subordinado.
beleza? A indireta é para não fazer seu subordinado. Cara, isso aí, prova de nível superior, né? Aí, ó, fiz essa prova lá, né, com muito orgulho, foi a Banca Celecom, né, minha grande especialidade, inclusive, né? Cara, mas foi lá, caiu esse cara aí, delegação indireta, tá? Beleza? Professor, e a parte final? Ele fala o motivo, ó, quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, o cara tem um assessor jurídico, o cara, né, social, econômica, jurídico, territorial, né? Então, o legislador aqui, ele deu o quê? Diversas alternativas para o cara o quê? Exercer o instituto da delegação, né? Aí vem, o disposto no caput desse artigo aplica-se a delegação de competência aos órgãos colegiados, aí, ó, colegiados aos seus presidentes. Vamos lá, outro assunto, né? Cara, aqui é para aprender, tá? Aqui é para você aprender. Eu não fico só limitado aqui a esse assuntozinho aqui. Você tem que ter uma visão holística. Professor, o que é um órgão colegiado? É aquele órgão que tem um conselho, por exemplo, que as decisões são editadas por resolução. As decisões é o quê? É uma formação de vontade dos membros do colegiado. É diferente, né? Então, o colegiado ele pode delegar? Sim. Ele pode delegar somente para quem? Para o seu presidente. Beleza. Só pode para o seu presidente. Fechou. Então, ó, isso cai, cara. Isso cai. Então, órgão colegiado pode delegar? Sim. Somente para o seu presidente. Somente para o seu presidente. Ah, professor, mas não entendi esse lance aí. Vou explicar para você. Por exemplo, né? Existe lá um conselho, né? O conselho de habitação, né? Conselho de habitação, né? Conselho de habitação, pronto, né? E esse conselho de habitação se reúne sempre na primeira segunda-feira do mês, né? Primeira segunda-feira útil do mês. Então, qual que é a data do conselho? Primeira segunda-feira útil do mês. Hoje é segunda-feira, teve a reunião do conselho, beleza. O que aconteceu? Na terça-feira aconteceu um BO. Quem que pode tomar decisão? Somente o conselho. Professor, mas aconteceu um BO. E aí? Você tem duas opções. Ou você faz uma convocação extraordinária do conselho, certo? Ou você vai delegar para alguém tomar decisão no nome do conselho. Professor, vamos fazer uma convocação extraordinária. Já envolve vários fatores. Aí o que acontece? O conselho delega para o seu presidente, nesse caso que aconteceu o BO, tipo na quarta-feira, ele toma a decisão em nome do conselho. E aí, por que ele toma a decisão em nome do conselho? Porque existe a possibilidade, e sempre todos os conselhos vão fazer isso, de delegar. E na primeira reunião, tá? Na primeira reunião que acontecer, o conselho verifica se aprova ou não aprova lá o procedimento da decisão que tomou o presidente. Então, os órgãos colegiados podem delegar? Sim, somente e exclusivamente para os seus presidentes, né? Beleza? Tá aí, né? Aí nós temos uma outra coisa, cara, né? A gente viu competência é irrenunciável? Sim. Tá? E outra coisa, o agente público tem um dever de decidir, né? A gente vai falar sobre isso também. Professor, e essa parte do cenoura aí? Está aqui, artigo 13. Cara, isso cai em concurso, eu já fiz diversas provas de concurso disso aí, já ganhei esse ponto fácil aqui, muitas vezes, ó. Não podem ser objeto de delegação, né, ó. Atos, ó, edição de atos de caráter normativo, né, ó, tá? Caráter normativo, né, ó. Caráter normativo é a primeira coisa aqui, ó, caráter normativo, né? É o norma, né, ó. Ó, decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, né? Então são 3 itens que não podem ser objeto de hipótese alguma de delegação. Edição de atos de caráter normativo. Então, se a lei diz, né, que é o secretário que tem que editar aquele decreto lá, editar portaria, tem que editar a portaria da instrução normativa, somente ele pode fazer, ninguém pode fazer o nome dele, não pode delegar essa função. Se a lei diz, né, o que é decisão de recurso administrativo, que é a autoridade tal que é o responsável, que é competente para julgar os recursos administrativos, então somente ele pode somente ele que pode exercer. E outra coisa, competência exclusiva. O que é competência exclusiva? É a essência. Você pega lá, por exemplo, o cargo, eu estou dando um exemplo que é o do cargo de fiscal, né? Cara, a Constituição, a lavratura do auto de infração, por exemplo, né?
É uma competência exclusiva. Por quê, professor? Porque é a essência da criação desse cargo. Você já pensou se essa essência que fosse, né, a lavratura do auto de infração, tá? Se ele pudesse delegar, o que acontece? Esse cargo não é importante. Você pode eliminar ele do planeta, tá? Você não pode fazer isso. Ah, professor, do órgão, sim. Você coloca lá o meio ambiente, por exemplo, né? A emissão, né? A emissão lá das licenças, né? Ambientais é o que? Uma competência exclusiva do órgão do meio ambiente. Então ele não pode delegar delegar a execução, tá? Você não delega a responsabilidade. Você delega a execução, né? Essa delegação é delegação de quê? De execução. Então não pode, de novo, a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Professor, de onde surgiu esse tal de cenoura, né? Esse ato de cenoura surgiu aqui, ó, atos administrativos indelegáveis, né? Artigo 13, né? Cenoura, né? C, competência exclusiva. No, atos normativos. E o RA, recursos administrativos. Cenouras, né? CE, de competência exclusiva, que é o item 3 do artigo, né? NO, de normativos, né? E decisões de recursos administrativos, ou RA, cenoura. Na verdade, não é cenoura, é cenoura, né? A gente fala cenoura, né? A gente então queria, cenoura, não tem um U, né? Cenoura é aí para a gente ter esse, para ajudar a fixar, né? Falando de competência ainda, vem comigo aqui, né? Então é o seguinte, pode ser delegado? Sim. Então a lei trouxe alguns requisitos necessários. Primeiro que é um ato precário, né? O ato de delegação e a sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Aqui é a forma, aí ó, já é a forma. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites de atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício de atribuições delegadas. Ou seja, é um ato que vai ser publicado no Diário Oficial, com um prazo certo, né? É o que a autoridade está delegando a execução para o agente, né? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Ou seja, o ato administrativo nada mais é do que um ato precário. A autoridade tem que entender o seguinte, cara, que a competência é do agente. Desculpa, é do agente que ocupou o cargo. Está ali a lei. Ele está delegando por alguns motivos. Se não tem mais esses motivos, ele traz para si novamente. Ele revoga o ato a qualquer momento, porque a atribuição é dele, né? As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade, né? Tá certo? E considerar-se-ão editadas pelo delegado. Aí, ó. Então, o que acontece? Como é que deve explicitar, né? Você coloca por delegação, né? Por delegação, você assina lá. Ou seja, você está comunicando lá o cara que está recebendo lá os efeitos desse ato, que você não é a pessoa competente, mas você recebeu essa competência, né? E aí, cara, como você delegou, esse ato vai ter validade, né? Mesmo você não tendo competência, mas você recebeu a competência, você passa a ser a pessoa competente para editar o ato, e ele vai ser considerado como editado pelo delegado, né? Ele editado pelo delegado, mais do que justo, né? E agora a gente vai falar da avocação. Tá? A avocação. Se a delegação é para terceiros executar o meu trabalho, o que é competente, cara, isso, cara, se não existisse a competência, se não existisse o instituto da delegação, a administração pública não andava. Eu falo porque, cara, eu fui gestor, fui servidor público por muito tempo, tive a oportunidade de viver, conviver, essa efervescência tem que ter. E agora você tem o oposto, que é até o exercício do controle, né, da autotutela da administração, porque é a avocação. Será permitida em caráter excepcional, de novo, em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuído a órgão hierarquicamente inferior. A órgão hierarquicamente inferior. A órgão. Então, indiferentemente, tá, lá da delegação, a avocação é somente para órgãos inferiores que você traz para si. Tá? E outra coisa, ela é excepcional, ela tem que ser justificada, tem que ter o motivo
e ela tem que ser devidamente justificada e excepcional, tá? Ou seja, é uma medida aí, né, de extremidade. Tá? Então a administração pública foi feita, não foi feita para ser avocada, foi feita para o cara executar. Então, quando acontecer isso, de forma temporária tem que ser. Isso cai, pô, despenca, né? Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente, né? Inexistindo competência legal específica, isso aqui cai também, né? Então não tem competência legal específica de quem vai editar o ato, tá? O processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Aí, esse aqui também vai para quê? Esse aqui vai também pelo poder de decidir. A administração pública, poder de decidir. Então a lei diz, se está omisso, não sabe quem deve editar, começa lá embaixo, né? Ou seja, na gerência inferior, no grau hierarquicamente inferior. Bacana? Competência, cai demais, hein? Então, competência, para a gente finalizar aqui, ele é de exercício obrigatório, irrenunciável, imodificável, não admite transação e improrrogável. Tá? Então, o cara tem que fazer isso, beleza? Ok, então isso aqui é competência, é o cara que vai editar. Então, é a pessoa, né? E a gente sabe, o órgão não pensa, o órgão não fala. São as pessoas que falam em nome do órgão. Tá? Então, tá lá, competência, beleza. E o que mais tem é vício de competência. Tá? Prof, e aí? Agora a gente vai seguir. Competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Agora é objeto. O que é objeto, professor? É o conteúdo do ato. Então, se a competência é aquele cara, né, que está, né, que ele é apto para editar o ato, o objeto vai ser o conteúdo. Ah, professor, por exemplo, uma declaração é o conteúdo, né? Declaração, uma certidão é o conteúdo. Então, é o próprio conteúdo do ato, a declaração de vontade emanada pela administração ou, mais precisamente, o efeito jurídico imediato que o ato produz, né? Por exemplo, aposentadoria, um ato de aposentadoria, qual objeto é a aposentadoria, né? Então, esse objeto, gente, ele tem que ser, né? Ele tem que ser lícito, previsto em lei, tá? Possível e determinável. Então, o objeto ele tem que ser lícito, possível e determinado. O objeto é o quê? O conteúdo do ato. É para que serve aquele ato, né? Ah, professor, por exemplo, o cara recebeu uma multa de trânsito. Qual que é o objeto? A multa é um ato punitivo. Ali a multa é um ato punitivo. Aí vamos lá, essa multa que você recebeu do agente, que é um ato punitivo, né? Ele é lícito, é previsto em lei? Sim. Ele é possível? Sim. Né? Ele é possível. Era possível a aplicação daquele momento? Sim. É determinável? Sim. Então ele é o quê? É um objeto lícito, possível, né? E determinável, né? Sobre o objeto, né? O que acontece aqui? Vícios por objeto, né? Vício do objeto aqui. Hipótese de nulidade do ato por vícios do objeto. Tá? Quando o resultado do ato importar em violação da lei, regulamento ou outro ato normativo. Então, não pode, né, o objeto violar a lei, claro. Né? Quando o ato for praticado com conteúdo não previsto em lei, claro. Quando o ato praticado com objeto diferente daquele que a lei prevê para a sua situação, se o objeto estiver viciado e os mesmos for insanável, o ato será nulo, né? Aí, então, ele vai ser nulo o ato. Né? O que é nulo? Nulo significa que não está de acordo com a lei. Então, ele é retirado do mundo jurídico. Né? Ah, professor, quando for sanável, né? Então, o que acontece? A gente vai falar sobre isso para vocês aqui, né? O ato administrativo ele não foi feito para ser retirado do mundo jurídico. Então, o ato administrativo ele foi feito para perdurar. E aí, professor, às vezes, por exemplo, a gente viu competência, né? A gente viu a competência, o ato foi editado, né? Foi editado, por exemplo, foi editado, vou dar um exemplo para vocês, Foi editado, lembra da delegação de competência? A delegação de competência do cara é até o dia 31 agora desse mês. Não renovou a delegação de competência. O cara lá no dia 13 editou um ato em nome do chefe dele. E aí, professor? É ilegal.
Não é, foi ditado, desculpa, não é que é legal, ele é a pessoa incompetente. E aí, dá para ser sanável? Com certeza. Você pode reeditar esse ato, né, com uma pessoa competente. Então, na medida do possível, sempre que possível, se os atos tiverem consertos, eles serão consertados, ok? Então, eles vão ser consertados. Então, o objeto pode ser consertado, sim, a competência, sim, também, né? E agora, forma, né? E aí, professor? Cara, já deu uma horinha de aula? Sim, deu uma hora de aula aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui, rapidinho, né? Uma pausa aqui para a gente dar uma descansadinha, que o professor cansa também, e a gente vai para a segunda parte dessa aula maravilhosa de atos administrativos. É uma aula, cara, que você tem que estar com aquela energia, até mesmo o professor, né, para gravar essa aula aqui. Falei, cara, hoje eu estou bem para gravar essa aula. Eu vim aqui, gravo, passo toda a minha energia, todo o meu pensamento positivo para vocês. Já volto, segurei.